Oi, pessoal, tudo bom? Eu esqueci, peraí. Eu sempre tô esquecendo alguma coisa no início dos vídeos. Minha cola. Oi, gente, eu sou a Cris Petter. Eu sou colorista de histórias em quadrinhos e autora. E eu estou fazendo esse canal no YouTube para meio que pautar os meus dias de produção, para conseguir conciliar o meu trabalho que dá dinheiro e os meus projetos autorais. Eu resolvi, gente, fazer mais um daqueles vídeos onde eu tento unir duas tarefas, que é executar os afazeres aqui de casa e do trabalho, com gravar vlog. Então nós vamos tentar aqui comer ao mesmo tempo que eu gravo a apresentação do vídeo. Eu também tenho muitas páginas para fazer hoje. E pinturas e coisas. Ai, gente. Então eu tô tentando ser multifuncional, apesar de que a gente não deveria ter a obrigação de ser. Hoje eu pensei em falar com vocês a respeito de como eu organizo a minha vida como freelancer. Então eu acho que esse vídeo é mais sobre isso, é sobre ser seu próprio chefe, porque é muito difícil, gente. Eu e mais uma cambada de artistas, gente. Uma cambada de artistas nesse país, nesse mundo. Eles são responsáveis pela entrega do trabalho fim, né? Que é o produto que a tua empresa vende. Nós somos os secretários que falam e respondem os e-mails. Nós somos as redes sociais e o marketing. Nós somos a contabilidade. Nós somos a administração. Nós somos o RH. RH é só lidar com a gente mesmo, né? Então, assim, se a gente faz tudo meia boca, é só porque a gente tá muito sobrecarregado, tá, gente? Não tem como ser impecável. Ai, mas eu mandei e-mail e a pessoa nunca me respondeu. Gente, vem administrar uma empresa sozinho, gente, pra vocês verem como a gente é obrigado a ignorar os e-mails às vezes. Eu já ignorei tantos e-mails e se você for uma pessoa que foi ignorada, foi ghosteada por mim, eu sinto muito, gente. Não foi por maldade, não foi porque eu não vou com a sua cara, não foi por conta de nada disso, foi só por conta de sobrecarga, que eu tenho que escolher minhas prioridades, gente. Todo dia é uma luta para eu escolher as minhas prioridades. O que vai ficar para trás? E tudo sempre fica para trás, gente. Um monte de coisa sempre fica para trás. Eu me lembro da época em que eu dava conta de tudo, gente. Fazem anos. Acho que desde 2013, desde que eu fiz o Catarse do Uso das Cores. Eu não dou conta de tudo, gente. E já se tornou parte da minha vida. Eu não vou dar conta de tudo, sabe? A gente tem que escolher as nossas batalhas. A gente tem que entender que a gente não vai conseguir ser impecável em todas as áreas da nossa empresa, da nossa vida. E é um ciclo onde às vezes tu tá com a energia de fazer tudo, mas aí também tem que tirar o atraso de várias coisas, e aí depois tu cansa e não consegue fazer nada, e aí atrasa tudo de novo, e assim vai. Eu pensei em separar esse vídeo em 3 partes. Explicar para vocês como era a minha rotina no início da minha carreira, explicar como é que era a minha rotina no meio da minha carreira e explicar como é a minha rotina agora, tem uma quarta, na verdade, parte, que seria como que eu quero começar a trabalhar, sabe? O que eu almejo para o futuro em questão de como me organizar para fazer os meus dias e as minhas pautas diárias. Como dar conta de tudo e como dividir isso pelos dias da semana. E eu ainda tô lutando com isso, gente, porque a verdade é que não é uma coisa estática, é uma coisa que tem que ser dinâmica e que tu tem que ter
a habilidade de improvisar e de se perdoar pelas coisas que tu não conseguiu dar conta e tentar aprender para não repetir o erro de sobrecarga pro próximo. Eu espero que eu tenha feito sentido, gente. Vamos lá, vamos para a primeira parte. Agora eu vou contar para vocês como é que era a minha rotina quando eu comecei na colorização digital. Vou falando com vocês enquanto eu vou fazendo umas páginas aqui. Nossa, mãe. Mas tá. Como era a minha rotina dos meus primeiros anos de carreira? Olha, gente, era uma rotina muito cheia de privilégios que eu sinto falta. Quem não sentiria? Afinal de contas, eu era adolescente. Tava no início dos meus 20. Ai, minha juventude, meu colágeno. Além disso, além de todos esses benefícios da juventude, eu ainda tinha um outro privilégio que se chamava Hotel Mamãe. Eu era muito jovem quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, então eu morava com os meus pais. Eu não precisava me preocupar com contas, eu não precisava me preocupar com arrumação da casa, fazer comida. Gente, eu não precisava me preocupar com nada disso. As minhas únicas preocupações era estudar e trabalhar. E trabalhar era opcional até. Trabalhar era meio opcional, era um negócio que surgiu a oportunidade, eu comecei a trabalhar. Não foi nem porque, ai, preciso trazer dinheiro para casa. Então, assim, gente, eu cresci privilegiada, eu não vou negar isso. Obrigada, papai e mamãe, é isso que eu vou dizer. Como eu só tinha que me preocupar com essas duas coisas, eu conseguia dedicar muito tempo para isso. E foi mais ou menos nessa época que eu também já comecei a dançar jazz. E eu sei que isso pode parecer que não tem muita relação, mas eu acho que, mas pro futuro desse vídeo vai fazer, tá? Atividade física para mim faz parte do meu trabalho. Ai, Cris, como assim? Nada a ver. Gente, eu trabalho sentada aqui nesta cadeira. Se eu não fizesse qualquer atividade física, hoje em dia eu teria bicos de papagaio, inflamações crônicas, eu teria problemas de coluna absurdos se eu não tivesse feito qualquer atividade física desde a minha juventude. Já vamos começar por aí. Se a gente está falando de como eu pauto os meus dias, a atividade física vai entrar. Vai entrar, tá, gente? E outras coisas pessoais também vão entrar nesse rolê na hora que eu vou tá contando para vocês como eu organizo os meus dias, porque eu trabalho em casa. Então, é simples assim, eu vou colocar essas coisas na minha pauta do trabalho, na minha pauta diária. Ela vai fazer parte da minha rotina de trabalho. Porque é trabalho também. É trabalho não remunerado, mas é trabalho. E atividade física é um negócio que eu tenho que pagar para fazer ainda, né? Porém, é um investimento da minha empresa no meu corpo, que é o que executa o trabalho fim da minha empresa. Então, eu só queria deixar essas coisas bem claras, porque atividade física vai fazer parte aqui dos cronogramas das coisas. Então, naquela época, era com isso que eu me preocupava. Eu levei mais a sério a questão do meu horário de trabalho e trabalhar 5 mais afinco depois que eu entrei na faculdade, obviamente, né? Apesar de que eu comecei a trabalhar quando eu ainda estava no colégio, eu só realmente levei a sério na hora da faculdade, na hora que eu entrei para a faculdade. Se vocês querem saber o motivo, eu fiz um vídeo anterior a esse aí, ele vai aparecer no final desse vídeo aqui como sugestão, onde eu explico como que eu cheguei até aqui, como que eu me tornei colorista de quadrinhos e, enfim, todo o meu percurso até chegar até aqui. Então, quando eu cheguei nesse momento de dizer, tá, beleza, vou ser colorista, vamos trabalhar sério nisso aí, eu já estava trabalhando em parceria com o Rafael Albuquerque no estúdio dele, chamado Pop Art. E eu conseguia fazer os meus horários, e foi maravilhoso, porque eu conseguia conciliar todas as coisas, porque uma das grandes vantagens do meu trabalho é que eu trabalho por demanda. Então, eu tenho um número X de arquivos, de páginas, que eu preciso entregar dentro de um prazo estipulado pela editora, tá? Então, como eu tinha todos aqueles
privilégios do Hotel Mamãe, e eu tinha que conciliar com os estudos e tudo mais, eu sempre fui muito rígida com os meus clientes a respeito dos prazos de entrega. Então, no momento em que eu recebia uma proposta de trabalho, eu perguntava quem era o artista, pergunta até hoje, tá, gente? Quem é o artista e qual é o meu prazo? Se o prazo era muito apertado, eu não aceitava o trabalho. É muito melhor para um editor saber que tu não vai dar conta e que tu recuse o trabalho, porque aí ele pode só partir para um próximo colorista que aí vai conseguir, ou vai mentir que consegue terminar o trabalho a tempo, do que eu me submeter a uma entrega por desespero de não perder o trabalho, atrasar ou perder o meu sono, perder a minha saúde e me sacrificar as minhas noites e a minha faculdade e a minha atividade física por conta de um prazo apertado, tá? Esse foi uma cultura que a gente desenvolveu na pop art e que eu levo comigo até hoje e que eu só consegui implementar porque eu tinha essa tranquilidade de que eu não precisava me preocupar com as minhas contas, não precisava me preocupar com nada. Então, eu consegui fazer a minha carreira sempre em cima de trabalhos que tinham bons prazos. E isso, é claro, me fez demorar muito mais para ser conhecida no mercado, tá, gente? Porque eu acho que realmente a galera só ficou realmente me conhecendo como Cris, colorista de histórias em quadrinhos, lá por 2011, 12, que foi quando eu fui indicada para o Eisner. Porque antes disso, eu era a mocinha lá. Existem consequências para isso. Eu demorei muito mais para me estabelecer, porém, os trabalhos que eu fui recebendo depois, eles vieram com prazos muito mais tranquilos e eu consegui administrar bem mais. Mas enfim, como eu trabalhava com essa flexibilidade e eu fazia, sempre fiz questão de fazer a minha faculdade durante a manhã, eu acabei separando assim, eu estudar de manhã, trabalhar nas páginas de quadrinhos à tarde, e aí lá pelo final do dia eu fazia minha aula de dança. Essa era a minha rotina, gente. Eu dividia, e faço isso até hoje, tá? Uma produção de páginas por dia. Na época, na verdade, eu ainda tava pegando o jeito de colorir. Então, eu meio que sentava minha bunda na cadeira e ia vendo quantas páginas saíam dali, né? E aí eu dei uma olhada ali, naquela época eu acho que eu conseguia fazer umas 2 páginas por tarde, e aí para calcular o tempo de se eu ia conseguir ou se eu não ia conseguir entregar o material a tempo, eu pensava nisso. Eu fazia o seguinte cálculo: se eu só faço 2 páginas por dia e eu tenho que entregar 6 páginas, eu vou precisar de pelo menos 3 dias de prazo para poder fazer essas 6 páginas. E assim ia indo. Toda vez que eu recebia uma proposta de trabalho, eu fazia esse cálculo. E é claro que com o tempo a minha velocidade foi aumentando. Bom, eu fui aumentando a velocidade que eu ia produzindo com o tempo, né, e a prática, e fui cada vez mais automatizando o meu trabalho de colorização. Eu acho que vale falar também que durante esse período todo eu já criava dentro da minha cabeça vários projetos autorais. Eu queria muito trabalhar com as minhas próprias histórias, mas eu não tinha qualquer confiança de que seriam boas, ou eu não sei, a verdade é que eu sempre tive muita vontade de criar, mas eu não sabia muito o que fazer com aquelas coisas. Eu cheguei a escrever algumas coisas e tudo mais, mas os meus projetos pessoais sempre acabavam dentro da gaveta. Depois desse período aí de faculdade e tudo mais, eu me formei e comecei a trabalhar exclusivamente com colorização. E então, sem aquela obrigação de ir para aula, né,
ir pra faculdade e tudo mais, eu acabei ficando muito workaholic, muito doente pelo trabalho. Eu tava sempre mais preocupada em fazer dinheiro do que qualquer outra coisa. E lembram aquela história que eu falei que eu considero exercício, atividade física uma parte do meu trabalho, porque é uma forma de cuidar do meu corpo para que ele fique saudável para produzir? Pois então, naquela época, eu ainda não tinha essa noção, eu ainda não tinha essa percepção da importância da atividade física. E eu acabava muitas vezes deixando de fazer atividade porque eu fiquei muito com a febre do dinheiro, com a febre de vamos trabalhar, qualquer outra atividade que não produza renda é uma atividade inútil. E daí, durante muito tempo, eu trabalhei feriados, trabalhei fim de semana, trabalhei da manhã até a noite direto. E eu cheguei a fazer uma edição inteira de 20 páginas em um dia. E muitas pessoas invejam isso e acham isso maravilhoso. Só que não é, tá? Não é, gente. É um negócio que deteriora a tua saúde mental e física. Porque por mais que hoje em dia a colorização seja uma coisa automática para mim, ainda é muito trabalho de cabeça, é muito cansaço. E pensar somente em responsabilidade, não dá importância para o lazer, para o descanso, te destrói. Trabalhava demais e eu comecei a ficar meio megalomaníaca, e aí eu comecei a achar que, nossa, eu preciso fazer os meus projetos autorais também, então eu tracei todo um objetivo e um plano de marketing, uma coisa para fazer uma transição de carreira. E aí, gente, eu não tinha pauta diária nenhuma, eu só tinha que trabalhar e fazer o máximo todos os dias. Isso foi bem desgastante e chegou um período em que eu fiquei tão exausta que eu não consegui fazer mais nada. Eu não consegui fazer mais nada, gente. A não ser desligar o computador e desistir. Ainda bem que eu tinha uma grana acumulada. Eu tentei fazer os meus projetos autorais durante esse período de hiato na colorização, mas eu não tinha qualquer condição, gente, porque eu não trabalhei a minha segurança a respeito dos meus projetos próprios, eu não me especializei a respeito de como escrever e eu estava esgotada. Eu não tinha qualquer energia para fazer nada do tipo. Então não ia adiantar. Eu não consigo explicar para vocês até hoje qual foi a sensação de, de estar esgotada. Porque não importa a forma que eu explique, só vai parecer que eu estava sendo folgada e eu não estava sendo. Eu simplesmente não tinha energia, eu odiava tudo. Odiava tudo. Foi mais ou menos quando a Cris Pistola nasceu. Quem não sabe o que é a Cris Pistola, gente? Cris Pistola foi uma personagem que eu incorporei durante as gravações do podcast Melhores do Mundo. E todo mundo amava a Cris Pistola, porque a Cris Pistola não tinha filtros, ela simplesmente saía verborrágica, xingando geral, querendo bater em todo mundo e tal. E a galera adorava porque é a voz interna de todo mundo. Mas não era não era uma coisa que me fazia sentir bem. Ser a Cris Pistola foi bem ruim. Eu não gostei. A sensação é péssima. Ter raiva o tempo todo é muito cansativo, gente. E eu não quero ser a Cris Pistola mais. Eu passei por esse período de burnout, foi extremamente
traumatizante, para não dizer outra coisa. E eu comecei, é claro, né, fazer um acompanhamento. Na verdade, eu já estava tendo um acompanhamento psicológico durante todo esse período, eu estava fazendo terapia, só que eu não estava fazendo com uma pessoa boa. E então eu troquei de terapeuta e comecei a tratar meu burnout. E aí, para fazer isso, durante um longo período, eu e a minha terapeuta, Rita, linda, maravilhosa, que eu amo de paixão e que eu vejo até hoje, a gente meio que criou um outro sistema, uma outra forma de lidar com os meus cronogramas, de fazer todo o rolê para eu priorizar o descanso, né? Então, isso significou que eu ia começar a tirar finais de semana. Então, não está mais autorizado trabalhar durante finais de semana. Feriados ainda vai dependendo do feriado, sim, se eu tô com alguma entrega, alguma coisa, eu posso lidar como um dia de semana normal e de repente trocar os dias do feriado e tudo mais, porque não é toda hora que eu tô tendo trabalho, né? E diminuir também o volume de trabalho, né? Fizemos todas essas providências e para arrematar, eu também fiz um outro esquema onde eu comecei a priorizar o meu descanso e fazer horários de trabalho bem restritos, bem separadinhos, assim, né? Bem blocados, talvez, uma palavra, não sei. Qual foi o período que eu tive mais assim satisfeita com a minha rotina? Foi o período da faculdade, né? Nós fizemos essa volta para descobrir que o período da faculdade foi o período onde eu mais gostei, assim, de viver aquela vida. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu ia separar as manhãs para fazer as minhas atividades da casa das minhas necessidades. Então, exercício físico voltou a ser uma prioridade. Então, eu separei as manhãs para tomar conta do meu corpo, para fazer consultas em médicos, né, de rotina e essas coisas assim, incluindo a terapia também, né, durante as manhãs. E outras tarefas da casa. Na época eu tinha as cãs, lindas, maravilhosas, então eu também separava esse tempo para cuidar delas. E aí, durante o período da tarde, depois do almoço, era o período onde eu trabalharia. E às 19 horas eu encerraria o expediente, leria um livro, veria uma televisão, enfim, é isso. E aí, durante um longo período, essa foi a minha rotina, gente. Foi assim que eu organizava minhas pautas. Eu conseguia fazer eu consigo, porque eu ainda estou implementando essa rotina agora, neste exato momento. Eu consigo fazer, dependendo do estilo de cor, dependendo do estilo de desenho, eu consigo fazer de 4 a 6 páginas durante uma tarde, tá? Isso depende muito. Quanto mais simples, é óbvio, mais páginas eu consigo fazer. E aí eu tenho vivido dessa forma e tem sido bom, só que já tô meio cansada. Então eu já tava pensando uma forma de, no futuro, meio que reformular isso, até mesmo porque eu estou querendo fazer uma transição de carreira, até porque eu não sei muito bem até quando a minha carreira de colorista realmente vai existir ou ser viável, certo? A gente está passando por umas crises econômicas muito bizarras. Os meus clientes são todos dos Estados Unidos e aquele país não está indo bem. E fora a questão de inteligência artificial também, que para mim eu acho que é uma questão de tempo até começar a substituir o meu trabalho e o meu serviço. Então, já preciso traçar estratégias para um futuro onde talvez eu não consiga mais colorir mesmo que eu quisesse. Enfim. Muito bem, pessoal. E para encerrar o dia, que a luz já está indo embora, vamos concluir com como eu gostaria
que fosse o futuro da minha organização de pauta. Porque atualmente, no formato em que está acontecendo hoje a minha organização, de como eu vou fazendo as minhas páginas e fazendo todos os meus outros projetos, as coisas estão ficando meio... Sabe o Pateta? Ready, set, go! Nothing can compare to the ease and grace of the hurdles, the sheer beauty of motion. Então, sabe, eu tô me sentindo mais ou menos assim quando eu quero colocar também um projeto autoral no meio desse workflow que eu planejei. Então, assim, pro futuro, o que eu gostaria de me organizar agora para ir tentando implementar aos poucos seria um método de trabalhar em blocos. Eu já tô meio que fazendo isso, mais ou menos, tá? Porque eu já percebi que é essa coisa assim de tipo fazer um pouquinho por dia das coisas e distribuir a minha atenção entre várias coisas, isso não funciona muito. Eu consigo produzir bem quando eu tô em hiperfoco. E aí eu preciso que seja tudo meio que feito em blocos. Então assim, ó, tipo, veio trabalhos de colorização, eu vou fazer o hiperfoco na colorização e vou terminar as coisas que eu tenho que terminar. Então eu vou trabalhar nisso aí. E aí, na próxima semana, se eu tenho de folga, eu vou fazer o hiperfoco em produção autoral. E aí eu vou fazer um monte de coisa da produção autoral. O problema disso é que é difícil medir, né? Eu consigo medir quantas páginas de colorização eu consigo fazer por dia, porque eu já tenho mais facilidade, eu já tenho... é um trabalho que eu já sei como é que funciona, eu já consigo quantificar o tempo e o quanto eu vou levar. Para um projeto autoral, eu não consigo fazer isso. Eu não sei quantas páginas eu consigo escrever por dia, até porque é uma coisa que às vezes eu escrevo muito bem num dia e escrevo mal no outro. Ou desenhar também é a mesma coisa. Então, para mim é mais difícil medir o progresso das coisas e quanto tempo eu preciso para fazer os meus projetos autorais. Por enquanto, o que eu tô tentando fazer é isso. Toda vez que vem trabalho de colorização, eu tô tentando me focar no trabalho de colorização e não pensar em mais nada. E nessas pausas que eu tenho entre uma colorização e outra, que infelizmente estão se tornando cada vez maiores, infelizmente ou felizmente, já não sei mais, né? Pro meu bolso é péssimo, mas essas folgas eu estou aproveitando para fazer coisas mais produtivas e mais criativas, né? E coisas que eu quero muito implementar e fazer. Então é isso, né? O ideal para mim é que no futuro eu pudesse, sei lá, trabalho pegado com colorização durante um mês ou dois. E aí, se eu conseguir um monte de colorização, vou fazendo uma atrás da outra. E aí, tento separar um mês ou 2 meses para os meus projetos autorais, sabe? Agora eu só tô conseguindo fazer por semana. Só que o problema disso é que eu demoro muito para mudar de um mindset para o outro. Então, assim, vou começar a colorizar, tem todo um aquecimento que eu preciso fazendo para engrenar e aí sim sair colorindo que nem uma maluca, que nem uma máquina. E para um projeto autoral a mesma coisa, eu preciso meio que de um tempo assim de entrar no flow e meio que entender e entrar na vibe do projeto e aí eu saio fazendo. Então, eu ainda tô nesse processo de me conhecer e de entender como eu posso organizar isso. E, enfim, esse é o meu plano pro futuro. E é isso, gente. Esse que é o vídeo. Eu sei que ele é muito pessoal. As coisas vão mudar um pouco aqui no canal. O próximo vídeo eu tô muito empolgada para que vocês vejam, porque eu imagino que ele vai ser um vídeo que ele vai virar a chave aqui de algumas coisas no canal e vai tornar ele menos autocentrado, como ele anda sendo, né, muito focado em mim, na minha carreira e como eu faço, e eu isso, e eu aquilo. E eu espero que a partir, não da semana que vem, mas da próxima, as coisas voltem a ser mais a respeito de criatividade e não da Cris.
Ainda vou ter vlogs uma vez ou outra, mas bem menos do que antes. E é isso, gente. Vamos ver o que o futuro nos reserva, certo? E é isso. Enquanto o mundo tá acabando, eu vou brincar e eu vou fazer arte. E aí eu espero que vocês me acompanhem, porque é o que a gente pode fazer, né, gente? É o que a gente pode fazer. Beijos, até a próxima.